Eunucos na Bíblia. Deuteronômio 23:1 vai nos dizer que aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor. É uma referência talvez ao eunucoidismo, que em sua aparência dos testículos diminuídos, parecendo esmagados de nascimento ou cortado o membro viril. A expressão não entrará na Assembleia do Senhor, que o texto declara, refere-se aos hebreus e de estrangeiros eunucos. A proibição era rigorosa aos defeitos dos homens com relação ao serviço do templo, segundo Levítico 21, 18 a 20. São referências claras e proibitivas a essas pessoas que não tinham culpa de terem sido acometidas desses defeitos. Por isso, a reclamação dos eunucos era constante em querer fazer parte do reino de Deus e das suas funções. Não reclame os eunucos, como diz Isaías 56. Em outro momento, Isaías profetizou ao rei Ezequias, no capítulo 39, versículo 7. Ser castrado de linhagem real constituía humilhação, pois não teria mais genealogia respectiva à família real. Em 1 Reis 18, de 1 a 16, observamos tarefas de mordomos que eram realizadas por possíveis eunucos. O relato desta passagem indica-nos atitudes da personalidade dos eunucos existentes na pessoa de Abadias, mordomo do rei Acabe. Já em Jeremias 38, 7 e 13, vemos Ebed-Meleque que intercede junto ao rei em favor do profeta e livra-o, deixando-o em segurança no átrio da guarda. Jezabel é lançada de cima do palácio pela janela, defenestração, por 2 ou 3 eunucos. Eunuco serve a um reino e não um rei, ficando ao lado do vencedor, ou seja, ele estará do lado do reino vencedor. Seraías era outro eunuco camareiro-mor, Jeremias 51, versículo 59, que sendo o primeiro em hierarquia tinha ascendência, autoridade sobre os outros eunucos do reino. O profeta Jeremias dera-lhe a responsabilidade de ler em voz alta uma mensagem ao rei Zedequias, que se lido por outro, o denunciaria como favorecedor de Jeremias. Como ele era um eunuco principal, não lhe traria complicações por ser autoridade neutra naquele palácio. Neemias, copeiro do rei, é o único autor e personagem eunuco do Antigo Testamento a escrever um livro do cânone bíblico. Em Israel, um homem realizar trabalhos que eram tradicionalmente feitos por mulheres não lhes era digno de respeito e consideração. Era preconceituoso por ele ser copeiro do rei e, consequentemente, eunuco. Por isso houve resistência de alguns em Jerusalém. Sambalate, Tobias e Gesem intentaram contra Neemias em uma armação para desqualificá-lo na intenção de colocá-lo dentro do templo. Contudo, Neemias, sabendo da sua condição de eunuco e que somente sacerdotes tinham a prerrogativa de adentrar o templo, conhecia as leis que o proibiam de fazer isso. A sua presença dentro do templo era passível de retaliação ou morte, em Neemias 6, versículo 1 a 14. A sua preocupação com o reino era algo prático e não profético. A administração, zelo, cuidado, seu temor a Deus, sua misericórdia. Neemias procurava somente o bem dos filhos de Israel. Em todas as narrativas do Antigo Testamento citadas nesse item, os eunucos interferem diretamente, contrariando as ordens dos reis a quem eram subordinados. Em contrapartida, assumiram todo o risco de serem mortos, ou seja, eles defendiam o reino se colocando em risco por causas que até então não lhes interessavam, pois ali não havia famílias, eram escravos, tinham-lhe negado o direito de sua sexualidade, logo não teriam motivos para interceder por ninguém, porém foram pessoas extremamente importantes. No livro de Esther, talvez se encontre o maior número de eunucos com seus nomes relacionados na Bíblia, tais quais Meumã, Bista,
Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar, Carcas, Regai, Zasgaz, Ataque, Teres. Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, países em que a relação com eunucos é histórica. Não são de se admirar ter tantos eunucos em seu reino, e com funções definidas: escolher, cuidar, guardar as mulheres do rei e realizar as ordens do rei. Na simbologia bíblica, a noiva do rei, Cristo, é a igreja, mulher. A figura do casamento é usada frequentemente nas Escrituras para representar a relação entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, Deus é o marido e o povo de Israel a mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Quem cuida dessa noiva tem de estar desimpedido das obrigações do mundo, ser casto, limpo, sem mácula, lavado, sem pecados. No livro de Daniel, não relata que ele e seus amigos eram eunucos ou que foram tornados eunucos. O livro relata que o rei Nabucodonosor pediu a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tantos dos nobres como da linhagem real, jovens sem nenhum defeito. Eunucos eram castrados, e isso era considerado defeito. E também não os castraria, pois eram jovens, entre 12 e 16 anos. Além disso, demandaria tempo para recuperar e causaria traumas, possivelmente, e os queria para a corte. A maior possibilidade é que fossem eunucos pela causa do reino, pois escolheram não se contaminar com os manjares do rei. Eunucos escolhiam as mulheres para o rei. Eunucos selecionavam pessoas para administrar. Eunucos intercediam por pessoas do reino. Ebed-Meleque salva Jeremias. Obadias ajuda Elias e os 100 profetas. Aspenaz cuida de Daniel e seus amigos. Os eunucos do rei Assuero, que cuidavam da rainha Ester, 2 ou 3 eunucos, que empurram Jezabel da janela do palácio. Já o eunuco de Candace era superintendente de todo o tesouro de um reino. O eunuco copeiro do faraó intercede em favor de José. O apóstolo Paulo foi um exemplo de eunuco pela causa do reino de Deus, que levou o evangelho aos gentios.